boa tarde a todos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudos de hoje. Eu chamei a nossa amiga Eugênia, ela fez a prece e, infelizmente, tive um problema na gravação. Faremos uma pequena prece. Ó, meu Senhor, nos dê luz, nos dê paz, que mantenhamos sempre nessa harmonia. Que Deus nos ajude, hoje, agora e sempre. Tudo de bom a todos. Muita luz e paz. Beleza, meus irmãos, um amplexo de várias voltas. Eu solicito que algum de vocês coloque um número na tela, onde vamos ler uma mensagem de Carlos César Pastorino. As últimas pessoas que chegaram, Tico Teco, Ligeirinho, Osmar Francisco, Patricia P., Dona de Mim e Embaixador, seja bem-vindo. Por gentileza, meus irmãos, coloque o número. Beijo, macho. Por gentileza, coloque o número na tela. 32, Eugênia Teles colocou. Eugênia Teles, 32. E quando eu digo Eugênia Teles, eu digo para mim mesmo, porque eu falo e próximo de mim tem 2 ouvidos, falo desde mim, desce até o Embaixador 2013. Eugênia Teles, acate com respeito todas as religiões. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeita a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeite a sua. Não discuta, nem procure tirar ninguém, nem do seu caminho que se ache, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitada, minha irmã. E Kardec, de uma certa forma, sempre falou isso. As pessoas chegavam ao mesmo e, de certa forma, perguntou. Embaixador 2013, seja bem-vindo. Sem som, por gentileza. Kardec, qual a melhor religião? Qual a melhor doutrina? Qual a melhor filosofia? E ele, peremptoriamente, sempre falava: a melhor religião é aquela que te liga a Deus, aquela que te liga ao sagrado, que faz você um homem melhor, que faz você melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E eu costumo dizer, nas nossas prédicas, nos centros espíritas, nas associações, muitas vezes a pessoa vem com o coração compungido, com o coração apertado, Décio, o que eu devo seguir? Ora eu estou ali, ora eu estou cá, mas o que eu devo seguir? Eu sempre utilizo essas palavras de Kardec. Meu senhor, minha senhora, minha filha, meu filho, vem aqui, toma o passe, tome a água fluidificada, mas não mude de religião. Fique na sua religião. Amanhã ou depois, se você efetivamente aqui encontrar o que busca, aí sim, você adota essa doutrina, essa filosofia, essa ciência que é a ciência espírita. Marcelo Luz, seja bem-vindo. Então, religião, todas são boas, porque todas direcionam o homem ao bem. Então, Eugênia, seja você em qualquer circunstância, seja você mesmo, professa, siga, vá dentro daquilo que os seus pais, seus avós e que você... Não, porque nós, meus irmãos, estamos na doutrina dos Espíritos, uma doutrina que nós, em nossa visão, diz de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Explica, de uma certa forma, racionalmente, a razão da dor, do sofrimento, a razão de tudo, inclusive porque essas 11 pessoas estão aqui agora num pleno feriado e nós estamos juntos. Explica tudo. Por que eu sinto raiva? Por que dá tudo certo para o meu vizinho e nada dá para mim?
Mas a nossa religião, a nossa doutrina, a nossa filosofia, o nosso viés de vida não significa que é o melhor, em absoluto. Eu, inclusive, nas mediúnicas, e várias pessoas, chega o marido, chega a mulher, chega o sobrinho, chega o parente, chega a avó, o avô, olha, dá um jeito, ó, essa pessoa aqui está endiabrada, ó, essa pessoa está obsedada, essa pessoa... Eu falo, para aí. O que você tem feito? O que ela tem feito? Então, na verdade, a nossa religião não é melhor, que todas as religiões são boas. E até porque, né, meus irmãos, Jesus, quando veio, e ele é o administrador, o guia, o modelo, o administrador desse orbe, ele não falou, siga esta ou aquela religião. Toda religião é extraordinária. Compete o uso que você dela fará. Robertinha, seja bem-vinda. Muita paz, meu irmão. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um tema, assim, de uma certa forma, extraordinariamente heterodoxo. E isso está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 10. A comunicação do demônio, intervenção dos demônios em nossa vida. E como é que é? Eu começo fazendo um questionamento. Existe demônio? O demônio pode, de uma certa forma, influir, nos direcionar para este ou aquele caminho? Ele pode? Deixa eu desligar um ventilador aqui que está atrapalhando. O demônio pode nos dirigir, tirar do nosso percurso, do nosso viés? Existe demônio? Veja bem, meus senhores, senhores e admiradores da doutrina espírita. O demônio, na acepção da palavra e conforme a visão de nossa doutrina, e agora mesmo Eugênio escolheu o 32, que pergunta qual a melhor religião, e não tem que todas as religiões são extraordinárias. Na visão azul, turquesa, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Esteja bem conosco, minha irmã. O demônio, na nossa visão, na visão espiritista, ele não existe como a teologia, de uma certa forma, o preconiza. Porque a igreja diz, e teologicamente está assim consignado, que inicialmente Deus criou os anjos. E num segundo momento, esses anjos rebelaram quanto? A divina providência. E ao rebelarem, acharam que Deus já não estava com a devida onipotência, onisciência e a devida força para deliberar sobre a criação e sobre os mundos. Aí é o que nós falamos anjos decaídos. Então, daqueles anjos anteriormente criados e que se rebelaram contra Deus, tornaram demônios. E esses demônios tiveram ou têm, segundo a força teológica, uma força maior do que nós, almas, ou por outra, espíritos encarnados. Porque o anjo, como não digo dialogador, uma das forças diretas e um braço de Deus, tem os demônios que têm um extraordinário poder, segundo a teologia cristã ou a igreja, de nos impulsionar, nos direcionar e nos fazer a trilhar o caminho errado. Mas isso, na verdade, não existe, né, meus irmãos? Mas precisamos fazer uma contextualização para depois entrar especificamente o que significa demônio, o porquê deste foco. E aqui, eu quero dizer, e o Márcio já fez uma colocação, e isso é extraordinariamente importante, que vocês façam as intervenções via texto, mesmo
que essas intervenções sejam um pouco distorcidas do que estamos estudando no momento, mas é importante para que eu não fique engessado. Márcio disse, a existência do demônio revelaria uma incapacidade de Deus. E por que isso, Márcio? Justamente porque a teologia ou a própria igreja diz que os demônios são criados e os mesmos têm uma força extraordinária de nos impulsionar para fazer o mal, para obrar naquilo que é efetivamente contra as leis divinas. Então o demônio caiu, mas segura na cordinha, Eugênia, que você não cai mais. E não é a força demoníaca. Eu preciso de você muito angélica e de uma certa forma perseverante e forte com as forças angélicas para dar sustentação a toda a sala, tá? Então, Márcio falou relativamente aos demônios. E os demônios, eles, segundo a teologia cristã, têm força. E foram criaturas, de uma certa forma, criadas por Deus, e eles podem manifestar. E os seus manifestos, as suas manifestações são para nos direcionar, nos intuir, nos dirigir para um propósito não lídimo, não puro, um propósito que é disforme às leis divinas. Ora, e a própria teologia diz que qualquer Pedrinho Dragon, seja bem-vindo, estou com saudade de você, Pedrinho. E por falar em Pedrinho, eu tenho uma dívida e quero que você também tenha essa dívida, mas uma dívida de gratidão. O vídeo o qual você fez uma manifestação, fez a sua prece inicial, esse vídeo em nosso canal tem 3.200 manifestações. Então, eu te cobro, persisto, que você nos dê essa força. Mesmo que você não fale, mesmo que você não atue, mesmo que você não vá à frente, mas só a sua sustentação, só a sua estada aqui é muito importante. Repito, o vídeo cuja participação você teve de uma forma efetiva e contundente foi o vídeo que em nosso canal tem maior participação, 3.200 visualizações ou um pouco mais. Mas prosseguindo, o vulgo, ele vê nos fenômenos aonde se caracteriza a manifestação dos espíritos, espírito mau ou ruim, como uma manifestação demoníaca. Chicotek colocou que o espírito mau é muito inteligente. E, sobre essa visão teológica, é inteligente porque Deus os fez assim. Mas veja a inconsistência. Veja o descalabro. Se Deus faz um espírito denominado demônio, que decaiu, ou por outra não seguiu os preceitos divinos, ou aquilo que os arcanjos estavam seguindo, queria ser tal qual Deus. Ora, se Deus dá o poder, a bondade, a beneficência de um demônio manifestar e atuar para nos direcionar para este ou aquele caminho, então Deus está sendo parcial. Deus está sendo parcial. E havendo parcialidade, é como você colocar na balança um determinado peso e por duas medidas. Pedrinho, nós ficamos satisfeitos, tá? Nós ficamos satisfeitos. Um abraço de 3, de 10, de 15 voltas a você. Você aqui é muito importante. Eu falo isso em meu nome, em nome da Gênia, e falo em nome de toda a sala. A questão reduz-se, portanto, saber de quem ordem são essas inteligências. De que ordem são essas inteligências, né, Tico? Se os anjos são inteligentes, de que ordem são essas inteligências? Se Deus, de uma certa forma, verificou que aqueles espíritos estavam não só querendo tomar o seu lugar, mas atuando por estrada, por viés,
por pontos que não eram recomendados, e Deus, de uma certa forma, deu essa autoridade e também proporcionou que eles viessem a nos desviar do caminho. Ora, se ele faz isso com os demônios, se eles fazem isso, por que não permite Deus que os espíritos benfazejos, os espíritos bons também comuniquem? Então, a comunicação espiritual, e inclusive algumas religiões e algumas doutrinas, diz que só o demônio tem o poder de comunicar. Entretanto, a igreja tem 4.000, 5.200 santos, 4.800 a 5.200 santos. Os santos em si podem comunicar, mas estão somente. Mas aí, voltando ao que o nosso amigo disse, se Deus permitiu que o anjo mau, que o demônio comunique, por que não permitiu que o bom comunique? Haveria uma dissonância, haveria uma coisa extremamente, eu diria assim, não racional. E qualquer coisa que falarmos em termos de racionalidade, dissonância ou falta de justiça, Deus feriria um daqueles princípios de magnanimidade, de pureza, né, de verdade absoluta. Então deixaria de ser Deus. Vocês acham, diz o Tico Teco, que o demônio é mesmo que Satanás? Veja bem, o Tico Teco, a igreja e a teologia antiga, querubins, serafins e os anjos, e posteriormente aqueles anjos decaídos, foi denominado Satanás. Satanás seria aquele anjo que nos direcionaríamos, ou nos direcionaria, né? Para um viés não correto, para fazermos ou praticarmos alguma ação não benfazeja. Ora, se Deus, na sua magnanimidade, Azizar Haman, seja bem-vindo, se ele permite que um espírito desse jaez, desse diapasão, dessa sintonia faz isso conosco, então tem que permitir naturalmente que os bons espíritos também façam. Faz isso, porque senão é o que nós falávamos, a 2 pesos e 2 medidas. Sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a igreja mantém velhas crenças a respeito do demônio. Diz ela, a princípio, ou princípios que não variam há 18 séculos. Ora, isso aí, meus irmãos, é um dogmatismo. No momento que a igreja fala que esses anjos decaídos têm a força e que Deus os criou para nos direcionar ao propósito de não bem servir, de fazer alguma coisa aí, de uma certa forma, a gente ficar patinando, ficar nessa mesma sintonia, ora, Deus seria injusto. Deus seria injusto. E nós somos sabedores que os anjos, que o próprio demônio que está num estágio temporário, não é efetivo, 1800 anos. Eu, na condição de espírito encarnado. Entre aspas, meu espírito está no corpo e nesses 70, 85 anos que eu vou viver, com certeza vou evoluir substancialmente. Imagina 1800 anos. Se um espírito ruim, um espírito com esse viés, não progredir, então nós, dentro da nossa afirmação, que estamos aqui encarnados, muito embora sofrendo e tendo essas vicissitudes, mas estamos aqui com o propósito de evoluir. Nós estamos sendo mais perfeitos do que Deus. Mas isto é uma afirmação teológica, uma afirmação de determinada doutrina ou aquele posicionamento filosófico.
Porque somos sabedores que estamos aqui na Terra. Estamos nesse órbito para evoluir. Para evoluir. Deixa eu ver a área da Terra. Pedrinho Drago está indo embora? Não, não é Pedrinho. Eugênia deseja a ele um beijo. Eis como explica essa intervenção exclusiva do demônio, diz na manifestação dos espíritos. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular sua presença e afastar as suspeitas. Então, segundo a igreja, o demônio parece que é mais puro do que um espírito mais elevado, do que um espírito mais evoluído. Por quê? Ele procura disseminar, ele procura nos direcionar, ele procura nos intuir para um caminho errado. Ora, se o demônio pode fazer isso, por que o espírito bom, o espírito de luz, o anjo guardião, como diz a própria teologia, não pode fazer? Comunicações são tão somente de demônio? Chico Tech diz: qual será a distância evolutiva entre Satanás e uma grande maioria de encarnados? Veja bem, Chico Tech. Aqui, teve mais ou menos 15 dias atrás, eu contando essa história, eu estou de uma certa forma respondendo o seu questionamento. Teve um acidente extraordinariamente repercussivo, um acidente extraordinariamente abrangente. O cidadão, um espírita, um médico, estava indo com a sua esposa, 2 filhas e 2 pessoas do centro, isso num domingo, para prestar serviços no campo da caridade a um centro a 15 quilômetros. E 15, 20 quilômetros aqui na minha cidade é muito distante, porquanto aqui não chega a 250 mil habitantes. Good time, seja bem-vindo. Às vezes Amar Radam pela mesma forma. E ao deslocar, deixa eu abrir a tela aqui, porque senão chega mais pessoas e nós não vemos. Bateu veementemente, contundente com uma caminhonete. Daquele acidente, morreu a sua esposa, 2 filhas e uma trabalhadora. E o cidadão que estava conduzindo a caminhonete, tirou uma carteira do bolso, aquela carteirada que nós somos extremamente compreendedor, não. Já ouvimos falar, você sabe com quem está falando? Eu sou promotor. Bom, tudo bem. Mas o que me extasiou, e o que efetivamente ele falou, e que nós somos sabedores aqui, que com 48 horas, com 24, a televisão colocou o microfone em sua boca e ele disse o seguinte: e aí, você quer justiça, etc. Ele falou: não. Eu sou a vítima, perdi 2 filhas e uma esposa. Mas a pessoa que bateu, ele também é mais vítima que eu. Ele está num processo de evolução. Aí o repórter, parece que o senhor está, de uma certa forma, até defendendo por essa insensatez, esse impropério cometido. Não adianta eu pedir justiça, não. Bom, mas com isso eu estou querendo que no momento, meus irmãos, que você perdoa o seu adversário, no momento que você dá a carta livre, dá passagem àquele que, de uma certa forma, lhe trouxe contrariedade sobremaneira, você está aliviando. Quem perdoa é que ganha. Porque e vou pegar aqui a minha amiga Eugênia, digamos que sou casado com a Eugênia. Eugênia, depois de 6 anos de casamento, ela me trai. Questões materiais, ela não gosta mais de mim, ela me trai. E o fato de eu ficar com aquilo no coração, na mente, não que eu estou, de uma certa forma, fazendo a epopeia da traição. Good time, seja bem-vindo.
Mas, enquanto eu não perdoo esse ato dela, eu não me desvinculo. Até que eu separe, eu posso até separar dela. Mas se eu não perdoar, eu não desvinculo. Aí você diz, para aí, Décio. Você casou com ela. Vocês dois tiveram união. Ela decidiu andar por um caminho torpe. E você que tem que perdoar? Incrível. Paradoxalmente. Incrível, mas você que perdoa. Porque no momento que você perdoa, você desvincula. Mesmo que eu não venha a morar ou ter um relacionamento a posteriori com ela, a posteriori, mas o fato de eu perdoá-la, o fato de eu não querer mal, o fato de eu esquecer, eu não fico. Se por outra, eu ficar com aquele pensamento, ficar vinculado, eu nunca esqueço. Isso é ruim para mim e para Eugênia. Deixa eu ler aqui a área de texto acima, que eu não vi. E eu te peço, Eugênia, algum questionamento, você vai anotando aí no PVT, e posteriormente a gente... No Evangelho, o demônio diante de Jesus se comportou melhor do que os sacerdotes assassinados da época. O demônio reconheceu a majestade de Jesus, disse Tic-Teco. Tic-Teco, eu vou falar um posicionamento, e eu costumo não dizer posicionamento pessoal, porque sempre quando há um pensamento pessoal, eu digo que é pensamento pessoal e eu não procuro externar. Mas pessoalmente, e está lá na dita entre a Bíblia Sagrada, eu acho que é sagrada, mas algumas coisas, outras coisas não tem nada de sagrada, foi feito pelo homem. E esse aspecto do demônio tentar Jesus, de uma certa forma querer obstruir, querer fazer que ele siga outro propósito, outro caminho que o qual veio aqui, eu acho isso uma balela e, de uma certa forma, uma retórica ou uma metáfora contida na Bíblia. Como que eliminamos o mal? A espiritualidade superior diz, praticando o bem. Ora, Jesus, o único espírito superior que esteve na Terra, se você relacionar qualquer outro espírito, ainda não está no espírito, na qualificação de espírito superior, está no espírito muito evoluído. Martin Luther King, Emmanuel, André Luiz, Madre Teresa de Calcutá, qualquer um desses, está no estado, mas são espíritos ainda sofredores. Jesus não. Jesus é nosso guia, nosso modelo. Ele criou a terra e a terra dirige. Olha, se Jesus precisou ficar 40 dias no deserto e sendo tentado, ou atentado ou tentado por demônio, a força moral dele era extraordinária. Jesus ao falar, Jesus ao chegar, Jesus antes de curar, ele antevia. Assim, e agora nos remete ao milagre, vamos dizer, e na nossa doutrina não tem milagre, ao milagre de Lázaro. A irmã dele chegou, Lázaro está morto, deve feder. Ele diz, Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Por que ele diz isso? Porque teve uma visão. A sua força moral, perispiridicamente, percebeu que o Lázaro estava num processo letárgico, né, e que apenas dormia. Então, eu acredito que a força moral de Jesus não tem demônio que vai tentá-lo, não. Porque se você, e nós participamos de sessão mediúnica, eu, por exemplo, tenho 1000 defeitos, aliás, 1001 defeitos, mas o cidadão que é probo, a pessoa que tem só mais qualidade e não tem defeito, é mais afastado do vício e está mais próximo à virtude, só o fato de ele chegar, aquela espiritualidade má, aquele demônio, ele simplesmente cai na folha, cai, como diz o seguinte, cai no braquiária. Tic-Teco coloca, Décio, essa passagem não é de tentação, é aquela em que os demônios pediram para ir para os porcos. Tudo bem. Aí sim, Jesus com aquela moralidade ao sair, e isso chama obsessão coletiva, Tic-Teco, Jesus é extremamente de uma espiritualidade, de um espírito extremamente forte,
ao chegar, e aquela manada de espírito, de uma certa forma, foram tentar aos porcos, onde os mesmos caíram no precipício. Mas eu estava falando quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, né? Que a Bíblia diz sagrada. Então, esse é o diabo. O diabo será, além de mal, seria idiota, sim. E mais idiota, ô Márcio, somos nós que acreditamos em sua força, em seu poder. Se você, de uma certa forma, evocar, se você solicitar a ajuda de um determinado espírito superior, de um espírito de escola, de um espírito igual ou superior a você, não significa que ele virá. Naturalmente ele vai ouvir e ver a minha perquirição, a minha solicitação, se tem fundamentação. Mas se você, por outro lado, solicitar, eu dou minha alma, eu faço isso, eu dou tudo para encontrar aquele tesouro, para casar com aquela mulher, para fazer isso, fazer aquilo, de forma personalística, você tem, do outro lado, pessoas ressonantes a essa solicitação. Em outras palavras, o espírito igual a você ou superior não está totalmente não está à sua disposição. E se você muitas vezes questionar uma pedra, uma madeira, um guarda-roupa, ir lá para um propósito que não é salutar, lá tem espírito que pode responder por aquela pedra, por aquele guarda-roupa. Extraordinário, Francisco Osmar. Demônio é todo desencarnado que pratica o mal. E a prática do mal depende da ressonância. Você é um imã. Se você está na mesma sintonia, aquele mal desejado, ele, de uma certa forma, vamos dizer assim, no jargão grosseiro, lhe pega, né? Mas se você for uma pessoa com um propósito e um viés melhor, não tem mal nenhum que pega. Por outra, eu quero fazer um mal para minha amiga Eugênia. Dentro daquilo que falávamos, eu solicitei em casamento, nós casamos, e no 2º ou 3º ano ela não quis, por questões que não vamos colocar aqui, ser mais minha esposa, ser mais minha parceira. Aí, eu vou em determinada religião, cuja prática é voltada pelo mal, e lá eu reverencio espíritos e através de boneco, através de despacho, através de negociação, o espírito diz o seguinte: Décio, faça isso para mim, leva lá na encruzilhada, aquele frango, aquela cachaça, aquele charuto, faça isso para mim, que em função desse benefício feito, desse despacho que você fez, eu vou atuar lá na Eugênia. Mas espera aí, Décio. Você, em outros estudos, disse que o mal não prepondera sobre o bem. E isso é verdadeiro porquanto Jesus, Deus, a divina providência não permite. Mas, no entanto, quando eu pego aqueles alfinetinhos, pego aquela boneca e começo a furar em várias partes do corpo, denominando de uma certa forma, extasiando e elevando o pensamento para que aquilo que eu estou fazendo no momento para, de uma certa forma, ferir a Eugênia, minha ex-amada. Então ela começa, veja bem, se ela estiver na mesma sintonia, se ela estiver na mesma vibração, ela vai perceber e vai captar o meu pensamento e vai sofrer. Então, nesse aspecto, a coisa ruim, ela pega, ela transmite. Aí é aquele negócio, então, o demônio atua. Mas quem que é demônio? É como o nosso irmão falou. O demônio
é um ser, é um espírito que está em evolução. Muito bem, deixa eu ler a área de texto. O diabo seria, além do mal, seria idiota. Tudo bem? Na minha opinião, o diabo é mesmo um idiota encarnado. Desencarnado só considera o demônio e Satanás. Mesmo o demônio e Satanás, Chiquiteco, são espíritos que estão num processo evolutivo, como ruim lá nós estivemos. Por exemplo, há 1 ano e meio atrás, teve um cidadão, um serial killer no Rio de Janeiro, que matou 12 crianças. E, posteriormente à morte dessas 12 crianças, ele deu um tiro na cabeça, suicidou. Por gentileza, Eugênia, coloca na minha área de texto, que eu estive fora, quantos minutos eu estou falando. Eu não quero falar e não devo falar mais do que 45 minutos. Então, esse cidadão está em processo de evolução, Tico, como nós estivemos. No momento em que você liga a televisão e pede, olha, eu quero justiça, eu quero isso, que esses algozes pagam. Porque, na verdade, se o cidadão tiver um tiro, fazer alguma coisa que você, na condição de vítima, sofre, e em função daquela coisa feita, você sofrer, sentir dor por vários anos, vários meses, vários dias, isso não importa. O fato que ele fez, ele vai pagar por isso. Mas por ele ter feito, é um benefício para você. Como é um benefício? Muitas vezes atirou na sua perna secou, você não pode andar, etc. Então falta 1 minuto, né, Eugênio? Muito bem. Você não pode andar. Aquele ato malévolo dele, ele vai pagar. Mas o fato que aconteceu de você não poder andar, sua perna secou, etc., isso vai contribuir na sua evolução. Para aí, Décio. Porque se o inverso fosse verdadeiro, se eu dei um tiro em você, Tico e Teco, e esse tiro contribuiu para a evolução, Deus estaria fazendo do espírito Décio um mensageiro para dar sequência à sua evolução. Então eu não seria culpado. Vem aquela afirmação de Jesus. Os escândalos são necessários, mas ai da mão do escândalo por onde vier, né? Então, se eu peguei um revólver, se eu peguei uma faca, se eu usei de determinado artifício para lhe causar um mal, aquele mal que eu causei pode tornar um bem para você, dado o seu processo evolutivo. Porém, eu pagarei por isso. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Tem algum questionamento, dona de mim? Seja bem-vindo. Tem algum questionamento, Eusênia? Porque se não tiver, eu vou passar para você fazer o encerramento ou solicitar a pessoa que eu faça. E por gentileza, eu não sei se eu consigo gravar essa pessoa. Depois eu quero a sua prece final e, por gentileza, tenta gravar a pessoa que vai fazer, porque eu estou com problema de som. E aí você vai me mandar para mim colocar na nossa gravação. Há algum questionamento ou não, né, meus irmãos? Muita luz, muita paz. E essas 14 pessoas que estão aqui nesse momento, num feriado, nós não estamos por acaso. Nós estamos para aprender. Aprender significa ensinamento. Ensinamento é conhecimento. Conhecimento vai aumentar as múltiplas facetas de nossa personalidade e nós vamos implementar o livre-arbítrio com melhor maestria. Porque já foi dito e dito com propriedade. Aquele que mais sabe, melhor aplica o livre-arbítrio. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muito bem. Agradecemos então a presença de todos os nossos amigos. Foi um excelente estudo. Vamos à nossa prece de encerramento. Amado Senhor, nosso Deus, querido Mestre Jesus, agradecemos pela vida dos nossos amigos aqui presentes hoje, de seus familiares. Agradecemos, Pai querido, por tudo
que tem nos permitido viver. Por estarmos aqui respirando e podendo contemplar as maravilhas de cada novo dia. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos em Cristo, o Décio, Tico e Teco, Márcio, Azul, Segadilha, o Ligeirinho, o Osmar, a Robertinha, o Pedrinho, a Zizara, a Patrícia, Dona de Mim, a todos. Todos nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pela vida de Jesus que esteve entre nós, pelo sacrifício da cruz, por todos os exemplos que nos foi deixado de amor, caridade e resignação. Agradecemos a Deus pela luz dos esclarecimentos trazidos com a doutrina espírita, pelo milagre da vida, da reencarnação e pela oportunidade que temos todos os dias de nos tornarmos pessoas melhores. Que nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, assistindo e guiando o nosso grupo de estudo, participantes, moderadores, expositores. Agradecemos a Deus pelo nosso lar, pelo nosso corpo físico, pela vida material que merecemos ter, pelo nosso ambiente de trabalho e cada passo que damos rumo à construção da nossa existência. A todos nós, queridos, um excelente fim de semana, a certeza de um dia bom, de muita luz e abençoado, de paz e realizações na vida de cada um. Que assim seja. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Cada raio de luz lançado sobre os outros será refletido sobre nosso próprio coração. Cada palavra de bondade e simpatia proferida aos tristes, cada ação que vise aliviar os oprimidos, a cada doação de amor para suprir as necessidades dos nossos semelhantes, resultará em bênçãos, em alegria pessoal, no retorno de amor para as nossas vidas. Ok, meus amigos, agradeço de coração a presença de todos. Foi uma tarde muito especial hoje, né? E beijo no coração de todos vocês. Passar o microfone então para o nosso amigo Décio fazer as suas considerações finais. Muita luz. Beijo. Descendo, Décio.